Imagine descobrir aos 68 anos que o homem com quem você viveu por mais de 4 décadas tinha uma segunda família, outra casa, outros filhos, outro mundo inteiro, do qual você nunca suspeitou. Essa é a história de Helena, uma viúva que achava que conhecia o amor da sua vida, até encontrar dentro de uma antiga caixa de documentos um passado escondido e com ele uma avalanche de verdades dolorosas. Hoje você vai ouvir tudo e no fim vai se perguntar: o que é pior, ser traída no presente ou descobrir que foi enganada por toda uma vida? Helena conheceu Ernesto quando tinha 22 anos. Ele era 5 anos mais velho, tinha um sorriso cativante e olhos que pareciam esconder histórias. Ela se apaixonou rápido. Em poucos meses estavam casados, morando em uma casinha simples nos arredores de Belo Horizonte. Durante 43 anos, viveram juntos. Criaram 2 filhos. Construíram uma vida baseada na rotina, nas economias, nos aniversários em família, nas tardes de domingo assistindo televisão. Ernesto era contador, trabalhava muito. Dizia que precisava viajar constantemente para atender clientes em outras cidades, especialmente no interior de Minas. Helena nunca questionou, era o jeito dele, silencioso, reservado, dedicado ao trabalho. Nunca demonstrou infidelidade, nunca foi agressivo, nunca deixou de colocar comida na mesa ou de beijá-la antes de dormir. Era, a seu modo, um bom marido. E então, um dia, ele morreu. Foi tudo muito rápido. Um infarto fulminante enquanto dirigia de volta de uma das suas viagens. Helena entrou em luto profundo. Os filhos, já adultos, tentaram consolá-la. Os netos ajudaram a manter a casa cheia de risadas. A vida seguiu, como sempre segue. E durante 3 anos, ela fez o que podia para se adaptar à ausência, guardou as roupas, manteve alguns objetos pessoais dele em seu lugar e evitava entrar no escritório onde Ernesto costumava trabalhar nos fins de semana. Até que, aos 68 anos, decidiu que era hora de mexer nas gavetas que estavam fechadas desde o dia da morte do marido. Era uma tarde comum. O sol invadia suavemente a sala. Helena sentia-se em paz, ou pelo menos preparada. Com uma caixa na mão, começou a vasculhar as prateleiras e o armário antigo do escritório. Encontrou pastas velhas, recibos de clientes, agendas com anotações, contábeis, envelopes com contas antigas, nada fora do comum, até que notou algo diferente. No fundo de uma das gavetas havia uma caixa de madeira escura, muito bem cuidada, com um pequeno cadeado. Não era grande. Helena não se lembrava de já tê-la visto antes. Estava escondida, quase como se não devesse ser encontrada. Curiosa, procurou pela chave. Mexeu em mais gavetas, remexeu nos bolsos dos paletós de Ernesto, que ainda estavam no armário, e encontrou. Presa com um alfinete no forro interno de um bolso, havia uma pequena chave dourada. Seu coração acelerou. Algo lhe dizia que dentro daquela caixa havia mais do que papéis antigos. Quando girou a chave e abriu a tampa, a realidade como ela conhecia começou a ruir. Dentro da caixa havia envelopes, cartas, fotografias, documentos, tudo muito bem organizado, etiquetado, como se Ernesto tivesse planejado manter aquilo escondido e em ordem ao mesmo tempo. Helena pegou o primeiro envelope. Era uma carta de amor, datada de 1995, endereçada a alguém chamada Clara. Ela leu. E conforme avançava nas linhas manuscritas do próprio marido, sentiu seu peito apertar. Lá estavam palavras que ela conhecia bem. Palavras que ele costumava dizer a ela. Palavras que agora, descobria, também eram ditas a outra mulher. Seguiu lendo, encontrou fotos. Ernesto sorrindo ao lado de uma mulher de cabelos escuros. Depois, fotos dele com uma menina pequena no colo. Aniversários, passeios, uma vida inteira.
registrada em imagens que Helena jamais havia visto. Havia também certidões, uma de nascimento de uma menina chamada Isadora, filha de Ernesto e Clara, nascida em 1996. Helena não conseguia respirar. Ela fechou a caixa lentamente, como se fechá-la pudesse apagar o que havia visto. Mas não podia mais voltar atrás. Nos dias seguintes, o mundo parecia girar mais devagar. Ela dormia mal. Acordava no meio da noite, com perguntas sem resposta. Pensava nos aniversários em que Ernesto estava ausente, nas desculpas, nas viagens. Pensava em todos os domingos em que ele dizia estar trabalhando. Tudo ganhava novo significado. Toda sua vida conjugal estava agora sob suspeita. Contar aos filhos? Ainda não. Como falar isso? Como dizer que o pai deles teve outra família? Como enfrentar o julgamento de quem acredita que ela deveria ter percebido? Ela estava ferida, confusa e, mais do que tudo, se sentia traída. Traída pelo homem que dizia que ela era o amor da vida dele. Traída pelos anos que passaram, pelas memórias construídas em cima de mentiras. Mas também sentia algo mais profundo, a necessidade de entender, de confrontar aquele passado, que mesmo sem ela saber, sempre existiu. Helena passou dias relendo as cartas. Cada envelope trazia um capítulo diferente de uma vida paralela. Cada linha revelava detalhes da relação entre Ernesto e Clara. Encontros marcados em feriados, viagens a trabalho, que eram, na verdade, fins de semana em família com a outra mulher. Nas cartas, Ernesto demonstrava amor. Amor por Clara. Amor por Isadora. Dizia sentir culpa, mas dizia também que não conseguia abrir mão de nenhuma das duas vidas. Chamava isso de dividir o coração em dois lares. Dizia que havia aprendido a conviver com o peso do segredo. Que talvez um dia a verdade viesse à tona, mas que esperava morrer antes disso. Helena se sentia dilacerada. Começou a questionar tudo: sua autoestima, sua memória, seus julgamentos. Como pôde não perceber? Como não suspeitou de nada? A resposta era cruel, mas simples. Ela confiava. E talvez tivesse escolhido não ver. A confiança, como ela descobriu, pode ser cega. E o amor, por vezes, nos torna cúmplices das mentiras que não queremos enfrentar. Foi então que tomou uma decisão. Não podia continuar carregando tudo aquilo sozinha. Precisava confrontar a outra parte da história. Precisava saber quem era Clara, quem era Isadora, o que sabiam, o que haviam vivido e, acima de tudo, se sabiam dela. Helena voltou ao escritório e procurou mais pistas. Encontrou alguns recibos de aluguel em nome de Clara, um endereço em São João del Rei, uma cidade que Ernesto dizia visitar, com frequência para atender um cliente antigo, quase amigo. Sentou-se à mesa, pegou papel e caneta e escreveu uma carta curta. Reta, sincera. Meu nome é Helena. Fui esposa de Ernesto por 43 anos. Ele faleceu em 2019. Recentemente, encontrei documentos que indicam que você manteve um relacionamento com ele e que tem uma filha juntos, Isadora. Eu não escrevo por raiva, nem para cobrar. Escrevo porque preciso entender. Porque preciso saber quem sou depois de tudo isso. Assinou. Colocou no envelope e enviou. Depois, esperou. Sem saber o que esperar. Foram 2 semanas de silêncio. Nesse tempo, Helena seguiu sua rotina, mas de forma automática. Evitava o escritório, evitava conversas profundas com os filhos. Guardava aquele turbilhão dentro de si como se estivesse em luto. De novo, um novo luto, o da ilusão. Até que, numa quinta-feira de manhã, a campainha tocou. Era o carteiro, um envelope pardo sem remetente claro. As mãos de Helena tremiam. Reconheceu a caligrafia à primeira vista. Era a resposta, de Clara. Respirou fundo, sentou-se na sala e começou a ler.
A carta era longa, Clara começava agradecendo a coragem de Helena. Dizia que aquela era uma situação que jamais esperou viver, nem quando, há mais de 30 anos, conheceu Ernesto num congresso de contabilidade. Segundo Clara, ela e Ernesto se envolveram por alguns meses antes que ele revelasse ser casado. Ela ficou arrasada, mas ele chorou. Disse que não podia deixar a esposa, que tinha filhos pequenos, que não tinha coragem. Ela tentou se afastar, mas voltou. Ernesto era presente, carinhoso, e logo ela engravidou. Ele assumiu a responsabilidade, mas pediu que mantivessem tudo em segredo. Minha esposa nunca pode saber disso, ele dizia. Prometia que daria suporte, amor, que estaria presente. E de fato esteve, sempre que podia, nas datas mais estranhas. Mas Clara aceitou, e Isadora cresceu, achando que o pai tinha duas vidas complicadas. Só muitos anos depois, Clara soube que ele jamais havia contado à esposa. Ela se sentiu usada, mas já era tarde demais. Já havia amor, já havia história. Na carta, Clara escreveu: "Eu também fui enganada. Como você, não como rival, mas como mulher. E também como mãe que teve que criar uma filha no silêncio." Helena leu a carta inteira com os olhos marejados, as mãos pousadas no colo, o coração dividido entre dor e empatia. O sentimento mais surpreendente não foi ódio, foi identificação. Nos dias seguintes, Helena e Clara trocaram novas cartas, mensagens mais longas, confissões, reflexões. Era um processo estranho, mas necessário. Duas mulheres, unidas pela mesma mentira, tentando entender como reconstruir a própria verdade, até que veio o convite. "Se você quiser, venha me visitar. Não prometo conforto emocional, mas prometo respeito. Podemos conversar como duas mulheres, que foram enganadas, mas que sobreviveram." Helena hesitou. Estava pronta para isso? Ela não sabia. Mas também sabia que o silêncio agora era mais cruel do que a conversa. Helena acordou cedo no dia da viagem. O céu ainda estava cinzento e havia uma bruma leve sobre os telhados da cidade. Sentia um frio interno que não vinha do clima. Era o medo do desconhecido, do que encontraria pela frente. Estava prestes a olhar nos olhos da mulher que dividira, sem saber, o mesmo amor por mais de 3 décadas. Com uma mala pequena e o envelope da última carta de Clara, partiu rumo a São João del Rei. Durante as 3 horas de estrada, revivia os momentos de sua juventude, o casamento, a lua de mel, o nascimento dos filhos, a primeira casa própria. As noites em que Ernesto chegava tarde e dizia que o cliente atrasou. Agora cada memória vinha com uma sombra. Quando chegou, Clara a esperava na varanda de uma casa simples, florida, com móveis de madeira antiga. Usava um vestido azul claro e um lenço preso ao cabelo. Tinha o olhar firme de quem já chorou demais. O primeiro contato foi silencioso, um abraço breve, sem lágrimas. Havia respeito ali, uma dor comum e um estranho tipo de solidariedade. Entraram. Clara serviu café. A mesa tinha bolo, pães, frutas. Helena não sabia o que dizer, mas foi Clara quem começou. "Eu imaginei esse encontro por muitos anos, mas nunca assim." Helena assentiu. "Eu também. Sempre achei que eu era a única." O silêncio caiu entre elas. Mas era um silêncio cheio de escuta. Durante horas, conversaram. Clara contou como conheceu Ernesto. O jeito encantador. A forma como ele falava de números, como se fosse poesia. Contou das primeiras viagens, dos presentes que ele trazia para Isadora, das ausências longas, das desculpas que, com o tempo, ela deixou de questionar. Helena, por sua vez, revelou detalhes do seu casamento, das renúncias, dos sonhos engavetados, da dedicação total à família. Contou que Ernesto era gentil, mas ausente, atencioso, mas fechado, que ela aceitava aquilo como o jeito dele.
Aos poucos, as duas se deram conta de que viveram com o mesmo homem e que, em certo sentido, haviam amado o mesmo mito, o mesmo personagem. Ernesto foi hábil. Nunca deixou rastros visíveis, nunca misturou horários, nunca revelou nomes. Cada casa tinha seu papel, cada família seu espaço. Ele era dois, e talvez nem ele soubesse qual era o verdadeiro. No fim da tarde, Clara fez uma pausa, respirou fundo e disse: Isadora está aqui? Helena congelou por um segundo. Ela sabe? Sabe, desde que você me escreveu, e ela quer te conhecer. Helena hesitou. Seu corpo dizia não, mas sua alma dizia que não poderia voltar atrás agora. Clara chamou a filha. Isadora entrou devagar. Tinha 27 anos, cabelos castanhos escuros, olhos serenos. Carregava uma beleza discreta parecida com a de Ernesto quando jovem. Ela se aproximou e disse com uma voz que era um eco da dele: Eu não sabia, não até agora, mas sinto muito. Por tudo. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Ela encarava a filha do homem que amou e, de algum modo, sentia que aquela jovem também era parte da sua história, uma peça do quebra-cabeça que ela nunca teve. Eu não sei o que dizer, disse Helena, mas obrigada por querer me ver. Isadora sorriu, tímida, e disse: Eu não queria viver com raiva de ninguém. Já bastou o que ele fez. Conversaram até o início da noite. Isadora contou que Ernesto sempre esteve presente, mas nunca por completo. Que trazia presentes nos aniversários, fazia ligações às pressas, prometia mais do que cumpria. Contava histórias de compromissos inadiáveis, mas nunca falava da outra família. Nunca mencionou Helena, nem os filhos. Ela só soube da existência de Helena aos 25 anos, ao descobrir documentos deixados por Ernesto escondidos em uma pasta no guarda-roupas. Mas mesmo assim, Clara pediu que esperassem, que não invadissem o mundo da outra família, que respeitassem o silêncio que ele impôs. Agora tudo estava em aberto. Helena ouviu, chorou, mas não sentiu ódio. Era estranho, era confuso, mas também era necessário. Quando se despediu, Helena abraçou Clara com mais firmeza. Disse: Nós duas merecíamos mais, muito mais. Clara respondeu: Mas temos isso, a verdade e alguma paz. Ao sair da casa, Helena sentiu o peso diminuir. Sabia que não sairia dali com todas as respostas, nem com perdão completo, mas saía com algo que não tinha ao chegar: dignidade e o direito de reconstruir sua história com a verdade. No carro, antes de partir, olhou o céu. Havia estrelas. Respirou fundo. Agora começa a parte que é só minha, sussurrou. Helena retornou para casa em silêncio. A viagem de volta foi diferente da ida. O peso no peito havia diminuído, mas o que vinha agora era outra carga, o desafio de contar tudo aos filhos. Eles eram adultos, sim, mas cresceram sob a imagem de um pai exemplar. Como revelar que essa imagem era, na verdade, um espelho partido? Chegando em casa, Helena esperou 2 dias. Pensou em escrever uma carta, em gravar um áudio, mas sabia que nada substituiria o olhar nos olhos, a presença física. Era hora de ser mãe de novo, mas dessa vez uma mãe ferida, honesta, vulnerável. Ligou. Para os 2 filhos, Renato, o mais velho, e Ana Paula, sua caçula. Pediu que viessem até sua casa no sábado de manhã. Disse apenas que era importante. A voz firme, porém doce, despertou preocupação imediata. Eles chegaram pontualmente. Sentaram-se à mesa, como sempre fizeram nos almoços de domingo. E então, Helena contou. As primeiras palavras foram difíceis, mas ela não economizou verdades. Falou da caixa de madeira, das cartas, das fotos, das certidões. Falou de Clara, de Isadora, da viagem, do encontro. Disse que não queria que odiassem o pai, mas que era importante que conhecessem toda a história, que não ficassem com uma versão idealizada do homem que Ernesto foi,
porque idealizações também ferem, mesmo depois da morte. Renato ficou em silêncio. Ana Paula chorou. A primeira reação foi negação, depois indignação, em seguida tristeza. Isso é inacreditável, disse Ana Paula. Ele nunca deu nenhum sinal. Renato se levantou, andou pela sala, mãos na cabeça. Eu me sinto um idiota. Ele nos enganou por mais de 30 anos. E você, mãe, você não merecia isso. Helena segurou a emoção. Olhou para os dois com firmeza. Eu sei que é difícil. Também foi para mim. Mas vocês têm o direito de saber. E agora o que fazemos com isso? É a escolha nossa. As conversas seguintes foram longas. Renato perguntou detalhes. Ana Paula quis ver as cartas. Houve momentos de raiva, de silêncio desconfortável, de perguntas sem resposta. E essa Isadora? Perguntou Renato. Ela não sabia de mim. Descobriu depois que ele morreu, respondeu Helena. E é uma boa menina. Está tão perdida quanto nós. Ana Paula murmurou. Eu tenho uma irmã. Helena assentiu, com um sorriso melancólico. Sim, uma meia-irmã. E ela tem um pouco do seu pai nos olhos. Isso é inegável. Nos dias seguintes, os filhos processaram a informação cada um à sua maneira. Renato, mais reservado, se afastou por alguns dias. Precisava entender o que aquilo dizia sobre ele mesmo. Sobre o homem que admirou. Sobre a infância, que julgava ter sido perfeita. Ana Paula, por outro lado, aproximou-se. Queria saber mais sobre Clara, sobre Isadora. Começou a perguntar se existia alguma possibilidade de contato. Mãe, será que a gente devia conhecê-las? Helena não. Esperava essa pergunta, mas sorriu. Talvez. Se todos estiverem dispostos, 2 semanas depois, Helena escreveu uma nova carta. Dessa vez, em nome da família, explicou aos filhos de Clara o que estavam sentindo. Disse que a dor ainda era recente, mas que estavam abertos a construir alguma ponte. Mesmo que frágil, mesmo que lenta. Clara respondeu com gentileza. Isadora também. Foi então que surgiu a proposta. Um encontro. Não para resolver tudo, mas para iniciar algo novo. Helena sabia que o passado não podia ser reescrito, mas o futuro, esse ainda estava em branco. O dia do encontro chegou. Foi marcado para um sábado à tarde, no sítio da família de Clara. Um lugar neutro, fora da casa de Helena, fora da rotina dos filhos de Ernesto. Clara queria que fosse ao ar livre, leve. Sem o peso das paredes onde tantos silêncios cresceram, Helena chegou acompanhada de Ana Paula e Renato. Estavam nervosos, contidos, cada um lidando com o próprio turbilhão. No portão, Clara os esperava. Ao lado dela, Isadora. Foi um momento estranho. Não houve abraços de imediato, mas também não houve hostilidade. Apenas rostos que se estudavam, tentando entender quem eram agora, depois de tudo. Clara foi a primeira a falar. Obrigada por virem. Eu sei que não é fácil. Helena assentiu. Também sei que não é justo, mas é necessário. Sentaram-se sob a sombra de uma mangueira. Tomaram café e, aos poucos, as barreiras começaram a ceder. Renato foi direto ao ponto. Eu não sei como lidar com isso. Cresci admirando meu pai. Nunca imaginei que ele pudesse viver uma mentira por tanto tempo. Clara respondeu com calma. Ele não. Era só mentira. Era humano, fraco, dividido, mas havia amor. E isso, por mais contraditório que pareça, foi real. Isadora olhou para Ana Paula e disse: Eu não queria ser a razão de uma dor, mas eu também fui enganada. Ana Paula sorriu, mesmo com os olhos marejados. Nós duas fomos. E de um jeito estranho isso nos torna parecidas. As duas riram pela primeira vez, e naquele riso havia libertação. Passaram a tarde conversando, trocaram histórias, memórias, versões. Helena contou que Ernesto tinha o costume de anotar os aniversários de todos em um caderninho azul,
O mesmo caderno que Clara também conhecia. Um detalhe pequeno, mas que revelava como ele tentava equilibrar as duas vidas. Falaram sobre o que significava perdoar alguém que já não estava mais aqui para pedir perdão. Sobre como a dor pode dividir, mas também pode unir. Helena, em certo momento, levantou-se, tirou de sua bolsa um envelope e entregou a Isadora. Isso é para você. Cartas do seu pai que ele escreveu para mim. Talvez te ajude a entender quem ele foi comigo. Assim como eu li as que ele escreveu para vocês, Isadora. Pegou o envelope com cuidado. Havia gratidão em seu olhar. Obrigada, quero conhecer esse lado dele também. O sol começou a cair, e com ele veio a sensação de que algo, enfim, estava sendo encerrado. Não com raiva, não com dor, mas com dignidade. Helena se levantou, olhou para todos ali reunidos e disse: Eu não vim aqui para reescrever a história, mas para entender a minha. E, de certo modo, ao conhecer vocês, eu me conheço mais. Me reconheço. E talvez até o Ernesto também. Clara se emocionou. Respondeu com um aperto de mão, firme, cúmplice. Renato e Ana Paula não disseram muito. Ao final, mas quando se despediram de Isadora, o abraço foi sincero. Nos meses seguintes, o contato não foi constante, mas foi respeitoso. Alguns almoços, algumas mensagens, nenhuma tentativa de forçar intimidade, mas também nenhuma parede erguida. Helena voltou à sua rotina com outra postura, não como quem esqueceu, mas como quem integrou a dor à própria identidade. Ela dizia: aos amigos mais próximos, fui traída, mas também fui forte, fui enganada, mas também fui amada. O amor de Ernesto não apaga o que ele fez, mas tampouco é apagado por isso. Ela aprendeu a conviver com as contradições e descobriu que, às vezes, a verdade machuca, mas também cura. Aos 68 anos, Helena descobriu que o passado não é uma linha reta, é um tecido, feito de nós, rasgos, emendas e também de beleza. Ela não teve todas as respostas, mas teve coragem para enfrentar as perguntas. E isso, por si só, é raro. Essa história não tem um final perfeito, mas tem algo mais importante: verdade. E a verdade, mesmo quando dói, sempre aponta para a liberdade. Se essa história te tocou, deixa seu like, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para mais histórias como essa. Porque às vezes é preciso confrontar o passado para finalmente viver o presente.